E como é maravilhoso podermos ouvir o Senhor a falar por meio da sua santa palavra. Nós estamos já há alguns domingos, uma série de mensagens na epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos continuar, então, a meditação nessa maravilhosa epístola. Eu quero convidá-los, então, para que você possa abrir a sua Bíblia, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 11 e o versículo de número 12. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, do versículo 11 e o versículo de número 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Oremos. Pai, nós rogamos, no nome de Jesus, que o Senhor se compadeça de nós, pois carecemos de ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Rogamos para que o Teu Santo Espírito possa ministrar com poder e graça nos nossos corações, nos conceda, ó Deus, ouvidos sensíveis a ouvir a Tua palavra, e que os nossos joelhos se dobrem ante Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Ele nós damos toda a honra, glória e louvor no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós já temos aprendido nessa epístola o quanto Deus é abençoador. O intuito de nós meditarmos, ponderarmos nessa série de mensagens na epístola de Paulo aos Efésios é para que possamos estar realmente convencidos do quanto Deus é abençoador, o quanto Deus nos abençoa por meio de Cristo Jesus, o quanto Deus tem sido gracioso para com a sua igreja. Algo que ecoa em toda essa epístola, conforme nós já aprendemos no capítulo 1, versículo de número 3, que o Senhor, esse Deus trino, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que é tratado nessa epístola, nós só adquirimos por meio da graça. Nós só recebemos por causa de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Constantemente eu tenho ensinado aqui na igreja que é impossível nós termos uma compreensão real do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é bondoso, se nós não partirmos do pressuposto do quanto os nossos pecados foram e é ofensivo a Deus. Nós ofendemos seriamente a Deus por meio dos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro no início do capítulo 2, falando qual era o nosso estado. E ele diz, olha, vocês estavam mortos. E a razão dessa morte é por causa dos vossos delitos, por causa dos vossos pecados. Essa era a maneira como vocês andavam outrora, ou seja, em outro tempo, no passado. E quando nós ouvimos essa notícia a respeito de quem eram os crentes da igreja de Éfeso, nós precisamos entender que os crentes dessa igreja eram uma igreja gentílica. E é por isso que essa igreja representa os crentes dos nossos dias. Porque isso aqui é a nossa trajetória. Seria impossível encontrarmos em outro lugar uma foto que deixasse bem clara e revelasse não só questões do nosso exterior, mas do nosso interior. E eu falo que o capítulo de número 2 aqui da Epístola de Paulo aos Efésios é uma
perfeita ressonância de quem nós somos. Ou melhor, quem nós éramos. Pecadores. Por natureza, filhos da ira. Desobedientes. Estávamos sendo conduzidos tão somente pelo curso do nosso próprio coração. Destinados para a ira. Mas o texto nos fala sobre a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus sendo rico, versículo 4 do capítulo 2 nos diz isso, ele sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que ele nos amou, o que ele fez? Nos deu vida. Uma vida abundante. Uma maravilhosa graça foi concedida a nós. Mas quando nós chegamos aqui no versículo de número 11 e o versículo de número 12, e este é o tema da mensagem de hoje, uma triste lembrança. Se não bastasse o apóstolo Paulo ter nos revelado aqui o nosso antigo estado, a nossa antiga natureza antes de Cristo, aqui ele vai reforçar essas coisas. Alguns momentos da nossa vida, irmãos, nós esquecemos de fatos que, na verdade, jamais deveríamos esquecer. Sabe por que nós não somos tão gratos a Deus quanto deveríamos ser? Porque constantemente nós esquecemos de quem nós éramos antes de Cristo. É porque constantemente, ao acordar ou ao deitar no final da tarde, nós nos esquecemos de quem nós éramos. Porque se essas verdades, esses fatos estivessem realmente presentes no nosso coração, na nossa mente, irmãos, seríamos conduzidos a expressões de gratidão a Deus. Porque estávamos perdidos e fomos encontrados. E nós precisamos lembrar do quanto Deus é bondoso para conosco. Você já viu que aquela expressão, colocar um dedo na ferida? Geralmente a gente fala isso quando ouvimos algo que dói, né? Que nos machuca. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo no capítulo número 2. Ele está colocando o dedo na nossa ferida. Porque nós não gostamos de ouvir a respeito de quem nós éramos. Nem tampouco ficamos confortados ainda hoje quando os nossos pecados são denunciados. Nós não gostamos de ser confrontados. E é por isso que nós encontramos um lembrete aqui, no versículo de número 11. Acompanhe atentamente aí. Nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa palavrinha aqui, portanto, ela nos conecta a tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Conscientes de qual era o nosso estado, nós estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados, e Deus nos deu vida graciosamente em Cristo, pela graça que nós somos salvos. Consciente disso, o apóstolo Paulo então diz o seguinte: portanto, por causa disso que eu já falei a vocês, vocês precisam se lembrar. Mas se lembrar do quê? O que deveria estar presente no coração e na mente desses irmãos da igreja de Éfeso? O que eles deveriam se lembrar? Primeira coisa, que outrora eles eram gentios na carne. Se nós voltássemos no tempo ou no contexto do apóstolo Paulo, havia uma distinção. Aqueles que eram filhos de Deus, eles eram judeus, eles eram circuncisos. Aqueles que não eram filhos de Deus, não estavam debaixo das alianças, não havia sido circuncidado, ele era um gentio. E o apóstolo Paulo está falando bem assim, de certa forma, para os crentes dessa igreja: olha, vocês precisam se lembrar que em outro tempo vocês eram gentios na carne.
Vocês eram chamados de incircuncisão. E quando o apóstolo Paulo vai continuar falando aqui sobre circuncisão, incircuncisão, irmãos, falar sobre circuncisão nesse contexto era algo que separava, era algo que segregava, dividia as pessoas, separava as pessoas. E em muitos momentos, em muitas ocasiões, os judeus foram repreendidos por causa disso. Eles sempre tratavam aqueles que não eram judeus, aqueles que eram incircuncisos, de uma maneira muito desrespeitosa, de uma maneira eles menosprezavam aqueles que não eram. Eles rejeitavam. Mas o que tem a ver a circuncisão nesse texto aqui? A circuncisão fica bem mais explicada para nós quando nós abrimos as nossas Bíblias e começamos a ler lá de Gênesis, no capítulo de número 2 até 12, até o capítulo de número 17. O Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Abrão. Nós vimos que Deus chama Abrão, faz um pacto com ele, uma aliança com ele. Deus promete que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia. A palavra do Senhor diz claramente que Abraão, ele creu nessas promessas. Isso lhe foi imputado como justiça ou por justiça. No capítulo de número 15 de Gênesis, nós encontramos o momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus ratifica como sendo o cumpridor dessas promessas, dessa aliança. A aliança foi ratificada e instituída por Deus. Quando nós falamos de circuncisão, nós pensamos, o que é isso? Um corte do prepúcio, genital masculina, e aquilo era o símbolo de que aquela pessoa pertencia à família de Deus. Que aquela pessoa estava dentro de um pacto com Deus, onde o Senhor seria o Deus e esse então seria tratado como filho. E todos os descendentes de Abraão foram circuncidados. Todo judeu era circuncidado. E naquele tempo as mulheres eram representadas pelos homens. As mulheres estavam no pacto. As crianças eram inseridas no pacto pelo rito da circuncisão. Ser circuncidado nesse contexto estava significando tão somente que aquele estava debaixo do pacto, debaixo da aliança, pertencia à família da fé, à família de Deus. Mas olha só o lembrete que o apóstolo Paulo está trazendo aos crentes de Éfeso aqui. Vocês precisam se lembrar que em outro tempo, no passado, vocês eram gentios na carne. Vocês eram intitulados incircuncisos ou incircuncisão. Porque essa era a forma pejorativa que os judeus tratavam aqueles que não estavam no pacto. Eles olhavam e diziam o seguinte: esses são incircuncisos, gentios. Havia uma segregação racial, uma separação. Aquele que era povo de Deus e aquele que não era povo de Deus. E diz aqui, olha, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem são esses? Os judeus, os descendentes de Abraão. Mas eles eram circuncidados na carne por mãos humanas. A circuncisão era um rito, como se diz, cruento, terrível, doloroso, feito na carne do homem. Uma marca, uma cicatriz era deixada para testificar que aquele estava debaixo do pacto. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, a verdadeira circuncisão não é apenas um rito exterior, é um rito interior.
É algo que não é realizado por mãos humanas, mas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, não simplesmente na carne, mas no coração, na alma do homem. Olha, que são coisas que os crentes de Éfeso não deveriam se esquecer de quem eles eram. Eles eram considerados incircuncisos. O apóstolo Paulo poderia parar por aí, mas ele não para. E ele continua trazendo algumas coisas na memória desses irmãos. Olha o versículo de número 12. Naquele tempo, estáveis o quê? Sem Cristo. Irmãos, quantas vezes eu li esse texto batido, sem parar para prestar atenção quais as implicações de estar sem Cristo. Você poderia dizer qual a implicação de uma pessoa estar sem Cristo? De uma maneira resumida, irmãos, para que a gente possa pensar nessa indagação, nós poderíamos percorrer toda a Bíblia, para que a gente pudesse pensar junto quais as implicações de alguém estar sem Cristo. Mas eu quero pegar como exemplo aqui apenas as informações que Jesus traz a respeito dele mesmo, estão lá registradas no Evangelho de João. Jesus disse o seguinte, que ele era a luz do mundo. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Dizendo o seguinte, olha, eu sou a verdadeira luz que vem ao mundo. Eu sou a verdadeira luz que ilumina aquele que está em trevas. E as trevas não estão fora, mas estão dentro do coração do homem. Pensando nisso aqui, estar sem Cristo é alguém que está na escuridão. Está nas trevas. Está lá em João capítulo de número 8, versículo 12. Se andarmos um pouquinho mais à frente, João capítulo de número 10, versículo 7 ao versículo de número 9. Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a porta. Quem entrar por mim, esse terá salvação. Então, qual a implicação disso, de alguém que está sem Cristo? Ele está fora. Ele não passou pela porta. Ele não é salvo. Ele está destinado a caminhar para o inferno, para a perdição. Porque ele não passou pela porta que é Cristo, a porta da salvação. João capítulo de número 10, versículo 11 a 14, Jesus disse a respeito de si mesmo, ele disse, eu sou o bom pastor. E ali o bom pastor, ele cuida das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, porque ele não é um mercenário. Ou seja, estar sem Cristo é estar fora do pastoreio. Cristo morreu por suas ovelhas. E aqueles que não são ovelha de Cristo estão fora. Não podem, jamais vão conseguir desfrutar de um relacionamento pastoral com Jesus. Jesus ainda diz mais, João 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. O que Jesus está falando, irmãos? Ele está dizendo que a única forma, a única maneira de alguém ter acesso ao Pai, de alguém ser salvo, de ir a Deus Pai, é por meio dele. Ele é o caminho, o único caminho. Agora, qual a implicação de alguém estar sem Cristo, irmãos? Pensando sobre quem é Jesus, é alguém que está destinado à perdição eterna. João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Olha essa coisa maravilhosa. Nos faz enxergar, ter uma perspectiva além desta vida. Aquele que está em Cristo ainda que morra, esse viverá. Ressurreição. E por mais que venhamos morrer aqui, agora, um dia haverá ressurreição para nós, na ressurreição do último dia. Jesus é a vida. É aquele que nos conduz à vida eterna. Agora você consegue captar o que o apóstolo Paulo está falando? Que lembrete é esse que ele está trazendo para os crentes de Éfeso? Olha,
Naquele tempo, outrora, vocês eram gentios, ou seja, vocês eram incircuncisos, não era povo de Deus. Naquele tempo, nesse tempo passado, outrora, vocês, irmãos, vocês estavam sem Cristo. E olha quais as implicações de estar sem Cristo. É estar realmente perdido. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, no versículo de número 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Essa palavra separado aqui é alguém alienado. É uma pessoa estranha. Era assim que os judeus e até mesmo os gregos consideravam os outros povos. Eles eram pagãos. E um pagão não poderia estar no convívio com a comunidade, com aquela família, porque eles eram estranhos. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, vocês eram separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Irmãos, quando a gente fala sobre ser estranho à aliança aqui, é alguém que não tem direito às promessas. Você já parou para pensar que todas as promessas que nós encontramos no Antigo Testamento, as promessas messiânicas a respeito de um Salvador que viria, de um Messias que estava por vir, essas promessas estavam ligadas aos patriarcas. As promessas que Deus havia feito a Abraão, que Deus havia feito a Isaac, que Deus havia feito a Jacó. E quem não estava debaixo desse pacto, irmãos, não tinha direito, era alguém estranho, estava alienado, estava fora da promessa. E ele nos diz muito mais. Essa palavra aqui, promessa, ela significa pacto, uma aliança. Quando nós falamos de aliança, nós lembramos da aliança no sentido dessa promessa, desse testamento, que nós só conseguimos tomar posse após a morte do testador. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade, ou seja, vocês não poderiam se achegar a essa família, a família de Israel. Vocês estavam estranhos à aliança da promessa, ou seja, não havia promessa messiânica para eles. Estavam extremamente alienados, separados, segregados, em todos os sentidos. E por causa disso, o apóstolo Paulo conclui no final do versículo 2, dizendo o seguinte: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, a esperança não é a única coisa que nos conduz a olhar com mais perspectiva. Colocarmos a nossa expectativa em algo que vai acontecer e então fazer com que nós venhamos esperar. Mas dentro do contexto pagão, os incircuncisos não tinham nenhuma promessa. Eles estavam alienados às promessas. Eles estavam sem Cristo, eles estavam sem Deus. Como ter esperança? Era muito comum encontrar transcrições nas lápides dos gregos, dos povos pagãos, onde eles expressavam que a vida se resumia e se finalizava naquilo, na morte, acabou. Mas o cristão é aquele que olha a vida pelo olhar e tem uma perspectiva, por causa da promessa, das promessas, com esperança. A nossa esperança nem mesmo se limita às coisas dessa vida, irmãos. Porque a nossa esperança não está em Cristo, não está nas promessas de Cristo. Agora,
o que uma pessoa sem Cristo, sem Deus, poderia esperar? Nada. Você já viu como nós enfrentamos as dificuldades da vida? As nossas lutas, os momentos de sofrimento, os momentos de tribulação. E olha que a gente passa, irmãos, por cada perrengue nessa vida. Mas a gente olha tudo isso com esperança. Porque a gente consegue olhar para Cristo. A gente olha para Deus. A gente fica firme no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós temos esperança. Mas esse povo aqui, outrora, sem Cristo, sem Deus, eles estavam sem esperança, eles estavam sem Deus no mundo, eles não tinham nada. Nada. E o apóstolo Paulo está deixando eles bem conscientes disso. E essa expressão que Paulo vai utilizar aqui no versículo de número 12, quando ele diz sem Deus, é quase a mesma etimologia da palavra que se dá para um ateu. Não é que eles simplesmente rejeitavam a Deus, eles não tinham conhecimento acerca do verdadeiro Deus. Se chegarmos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, havia altares levantados para vários deuses. E entre esses altares, um altar erigido ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, então, pegando o gancho disso, ele vai fazer uma exposição falando acerca do verdadeiro Deus. Eles não tinham conhecimento acerca do verdadeiro Deus, é por isso que eles estavam sem Deus. Sem esperança no mundo. A vida deles se resumia àquilo. Eles estavam segregados, não havia promessa, não havia bênçãos para eles. Mas o Senhor vai mudar a sorte desse povo. O Senhor vai dispensar abundantes bênçãos para esse povo. Bênçãos essas que só foi possível por causa de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos um estado terrível, deplorável de vida dessas pessoas. Eles estavam sem Cristo, eles estavam separados da comunidade de Israel, eles estavam estranhos às alianças da promessa, e eles não tinham esperança, pois estavam sem Deus no mundo. Agora olhe e pense, se a igreja de Éfeso é um reflexo daquilo que nós somos, porque nós também éramos gentios, éramos incircuncisos, até que o Senhor nos concedeu graça e misericórdia, e efetuou uma verdadeira circuncisão em nós, a circuncisão do coração, inclinou o nosso coração a respondermos à obediência a Cristo, a olharmos com expectativa e aguardarmos em Cristo as promessas que só é possível por causa dele. Dá para a gente entender o quanto a gente precisa ser grato, o quanto a gente precisa propagar essa mensagem. Se nós não estivermos conscientes de quem nós éramos, jamais vamos entender quem realmente nós somos. Hoje tem muita gente que nasceu num berço cristão, filhos de pais crentes, e que nunca pararam para ponderar a respeito de quem eles são, porque não consideram quem eles eram. Nós precisamos, irmãos, considerar a todo o tempo quem nós éramos. Nós não estamos desconectados de uma história do passado. Não estamos desconectados dessas coisas. Que quando eu olho para a vida do Josemar antes de Cristo e vejo o que eu sou agora, eu só consigo enxergar graça, misericórdia, amor de Deus, bondade de Deus. E quando a gente está consciente disso, a gente olha a vida de uma forma diferente.
A gente não fica perdido, irmãos, no mundo. A gente sabe, temos consciência de quem nós éramos, sabemos quem nós somos agora em Cristo e nós conseguimos então aguardar as promessas. Nós até muito bem sabemos para onde nós vamos. Coisa essa que os pagãos não sabiam. Quem eles eram, a missão deles no mundo e para onde eles estavam caminhando. Você já viu que todo crente fala de boca cheia? Nós somos peregrinos. A nossa pátria é a pátria celestial. Jesus ensinou a respeito disso, quando ele diz, olha, vocês não são desse mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos, como o apóstolo Pedro diz, né, na sua primeira epístola, peregrinos. Nós somos caminhantes, apenas estamos aqui, jornada, nossa caminhada é rumo a uma pátria que é celestial. Nós temos direção, irmãos. Nós temos foco. Nós não estamos mais alienados. Nós estamos no mundo, mas nós temos esperança em Deus. Porque nós agora estamos em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está querendo comunicar aqui, irmãos. E é isso que nós devemos estar conscientes, jamais esquecermos. Porque senão nós não conseguimos, será impossível para nós comunicar com eficiência o evangelho de Cristo. Porque, irmãos, nós não pregamos apenas as boas novas de salvação. Não adianta pregarmos salvação para as pessoas se não deixarmos elas conscientes do estado de miséria, dos seus pecados, que elas estão alienadas, estão sem as promessas de Cristo, estão perdidas, sem esperança. É por isso que hoje a gente vê as pessoas pregando um evangelho muito adocicado, que se resume apenas em bênçãos, que se resume tão somente numa melhora de vida no aqui e agora. Um evangelho que se resume tão somente o que Deus pode fazer por você agora. Melhorar o seu casamento, abrir uma porta de emprego para você, melhorar a sua situação financeira, seu problema familiar, seus problemas existenciais. Irmãos, tudo isso Deus faz, eu sei, que Ele é abençoador, mas tudo isso é consequência. A maior problemática que nós precisamos lidar, que o homem sem Cristo precisa lidar, é que ele está morto, está separado, está alienado, está sem promessa, ele está sem Cristo, ele está sem Deus, e ele está sem esperança. Essas são as problemáticas. E a solução, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso, nós vamos aprender isso na próxima mensagem. A solução é Cristo. Então, até agora, nós temos informações terríveis que nós não devemos esquecer. E você precisa sair daqui consciente disso. Amanhã, nas primeiras horas do dia, se lembrar disso. Quem você era? Ao pensar sobre isso, pense assim, quem eu sou agora? E com certeza isso vai te conduzir a um coração muito mais grato a Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre a tua vida. Amém? Quero convidá-lo a orar, meu amado. Nós vamos colocar de pé, nós estaremos orando. E após impetrando a bênção do Senhor ao coração dos irmãos. Pai, no nome de Jesus, roga a tua bênção, a tua graça e misericórdia sobre os teus filhos. Nos dê uma semana feliz, abençoadora, que sejamos nós sempre conscientes de tudo que o Senhor fez por nós, do teu maravilhoso amor, da sua maravilhosa graça, da comunhão que nós temos hoje com Cristo Jesus, mas sejamos sempre conscientes de quem nós éramos. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos nus e o Senhor nos vestiu.
estávamos alienados, sem esperança, mas o Senhor nos deu esperança em Cristo Jesus. Que essas verdades possam conduzir o nosso coração à gratidão, ao louvor ao Senhor. Uma noite de paz, uma noite, ó Deus, feliz aos meus irmãos. Que sejamos nós sempre abençoados, amparados. Que ao saber dessas verdades, estarmos conscientes dela, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa nos impulsionar a pregar as boas novas de salvação aos que estão perdidos. Rogamos, ó Deus, que a Tua bênção seja dispensada sobre a Tua igreja. Igreja essa que foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Cristo na cruz. O Senhor é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. O Senhor é o Deus que transforma, liberta, e nós cremos no Teu poder. Ó Deus, que as Tuas bênçãos sejam abundantes sobre o Teu povo, sobre as famílias aqui representadas, sobre os meus irmãos, que nesse momento estão nos seus lares, cultuando, estão reunidos com suas famílias. Ó Deus, nós estamos afligidos por tantos males, mas cremos na segurança da nossa alma. A nossa vida está segura no Senhor. Ó Deus, que durante essa semana, o Senhor mesmo, por Tua graça, possa inclinar o nosso coração a obedecermos o Senhor em todas as coisas. Acolha a nossa gratidão. Seja sobre o Teu povo, sobre nós, a Tua bênção, pois somente de Ti nós esperamos. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Meus amados, eu quero agradecer a presença dos irmãos que nos visitam essa noite, os nossos irmãos que participaram dos seus lares, cultuando o Senhor. Noite feliz e abençoadora para todos os nossos irmãos. Lembrando que na próxima quarta-feira nós temos estudo aqui, nós temos já caminhando, né? Nós vamos agora para o 6º ou 7º estudo dentro da Epístola de Paulo aos Romanos. Temos aprendido muito acerca do Evangelho e queremos convidá-lo para que os irmãos possam participar. Aqueles que não podem e ainda estão em casa sem poder sair, você pode acompanhar e participar do estudo. Também será disponibilizado pelo aplicativo Zoom. Na próxima sexta-feira nós teremos reunião de oração pelo aplicativo às 18 horas. A partir de amanhã, você pode olhar lá no grupo de WhatsApp, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, será postado uma devocional. O desejo do meu coração é que você invista um momento do seu dia. Serão apenas 5 minutos que você vai fazer um investimento valioso, abençoador. Nós vamos ter mensagens que vão nos conectar a respeito da esperança. Mensagem de esperança. E após fazer o seu devocional, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E com certeza você vai estar compartilhando mensagem de fé e de esperança. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.